Boa noite, estamos aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Pascoal Dantas e hoje temos o prazer de receber os índios, aqui ao meu lado esquerdo, Pajé Laguna, da tribo dos Caribocas, e vai nos apresentar um pouquinho, que estamos recebendo também o pessoal da aldeia indígena dos Funiô, diretamente de Águas Belas, Pernambuco. Pajé Laguna, é um prazer aqui da Faculdade Pascoal Dantas recebê-lo mais uma vez e gostaria que o senhor pudesse apresentar esses visitantes ilustres que vieram diretamente de Pernambuco para agraciar essa nossa entrevista. Boa noite para todos, boa noite para todos vocês. Eu gostaria que os nossos parentes, Funiô, cada um se apresentava o nome de vocês, o nome de indígena. Seu nome? Tafkeya, E o seu? Iketkia, Rishmaya, O seu? Iketkia Macairi. O seu? Feichá, E ali do lado é o nosso grande guerreiro, o índio Aruanã dos Caribocas. É um prazer estar aqui dentro dessa escola, trazendo os parentes, porque é um momento que os índios Caribocas tiveram o reconhecimento dessa escola desde o princípio do início. Então hoje, o Pajé Laguna, nós estamos dividindo as nossas apresentações, o nosso documentário, e daqui a pouco os índios Funiô falará um pouco da sua cultura e apresentará os nossos cânticos de guerra. A gente sabe como é complicado, como está sendo complicado, desde o contexto histórico da história do Brasil, dos índios, perder território, não ser reconhecido, faltar um pouco do saneamento básico, o mínimo hoje para os índios. A gente sabe que isso já vem um contexto histórico. Hoje mudou alguma coisa? Está melhorando com a atual política? Ou os índios ainda continuam sofrendo em busca do seu território? Já melhorou bastante, porque a desigualdade dos povos indígenas, ela não vem diretamente do governo, e assim dos próprios povos, que quando houve a mistura de culturas, principalmente em religião, foi que veio a desembaraçar esses povos indígenas. Por exemplo, nós temos aqui os Funiô, como tivemos aqui anteriormente, os Vassucocá. E você vê que esses meninos vieram da aldeia para vender artesanato, para levar dinheiro para a sua sobrevivência para seu povo lá na cidade de Pernambuco. Sendo que dentro das grandes capitais existem pessoas do mesmo grupo deles, Funiô, que vêm buscar o dinheiro para levar para a aldeia, só que esse dinheiro não aparece. Então o FUNAI e outros órgãos não têm como ajudar todos os povos indígenas, mas o que nós estamos lutando e nós estamos conseguindo são espaços que os empresários, por exemplo, como a Escola Pascoal Dantas, o prefeito e o subprefeito de São Miguel Paulista, o subprefeito de Itaquera, então nos está abrindo as portas para com que nós trabalhamos, para não ficar dependendo, não vou dizer de esmola, mas de auxílio, só das costas do governo. Então nós indígenas temos que mostrar que temos capacidade, basta de oportunidade e deu campo ao trabalho. Então, entre saneamento básico, isso a gente sabe que é muito difícil chegar no sul do fundo do Pernambuco, Lagoas, Maceió, a gente sabe que é difícil, mas a gente estamos entrando em conscientização, sabendo que nós também temos que fazer a nossa parte de preservar os esgotos, a água e preservar a natureza. Por isso que todos os índios, os Funiô, os Caribocas, Caigangue, tem um momento de parar durante 30, 60, 90 dias para o Lecuri, que é o dia de limpar a floresta, é dia de cuidar da floresta, cuidar do mato, limpar o rio. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer com que os próprios parentes Funiô vão falar um pouquinho do Licuri que eles devem, né? Quando o pajé chama, eles têm que comparecer e eles estão indo embora. Inclusive, agora dia 25, agora deste corrente mês, estão voltando para sua cidade natal porque o pajé chama, porque é hora de fazer licuri. Então, eles mesmos vão dizer para você o que é o licuri e o que eles fazem na aldeia. Então vamos começar aqui com o meu lado direito, para que ele possa contar um pouquinho esse momento que o pajé chama e de que forma é feito essa limpeza, essa parte da floresta dentro da cultura de vocês.
Na realidade, Uricuri é onde a gente chama a nossa aldeia sagrada, onde a gente passa 3 meses dentro da mata. E lá o índio que é casado, ele não mantém um contato com a sua esposa. As mulheres, as índias dormem nas ocas, nas casas com as crianças, e os índios vão dormir dentro da mata. É como que a gente passasse por um processo de limpeza, de cura, de concentração. Os índios guerreiros dormem à noite durante a mata, dentro da mata, e as mulheres dormem nas casas. Até porque à noite, às vezes tem certos animais de caças que só podem ser caçados à noite. Lá na nossa tribo tem cerca de 6 mil índios, que todo índio cultiva o seu idioma, o seu dialeto. Esse idioma que a gente fala, que é conhecido pelo Iate, que significa nossa língua, nossa fala. Realmente é questão de choque de cultura, né? 3 meses afastado da família, da esposa, mas com uma concentração, em busca de um objetivo. E isso é muito interessante, porque a gente, com esse choque de cultura, a gente sabe como é complicado você se afastar ou abrir mão de alguma coisa em busca de um ideal. E é muito interessante essa parte de vocês conseguirem esse respeito entre vocês. O respeito hoje que falta na nossa sociedade tão chamada, vamos brincar um pouquinho, o homem branco, como foi colocado no contexto histórico, que hoje, mesmo sabendo da origem nossa, temos um pouco do índio, nós esquecemos um pouco desse respeito. E dentro essa parte dessa limpeza que vocês fazem, tem uma outra atividade que vocês fazem na selva, na mata, ou algum ritual, ou algo que você gostaria de deixar registrado aqui na questão cultural dos índios? O que eu quero deixar bem esclarecido é que quando a gente está na mata, a gente reza para Deus. Deus do índio, no nosso idioma Iate, significa Ijadwa, aquele que não erra é Deus. E quando a gente está lá, a gente reza para Deus, a gente pede força, não só para o índio Funiô, mas para todos os irmãos, parentes índios que existem no Brasil, para todos os não índios também, porque não adianta eu chegar aqui e dizer que eu peço para Deus, eu rezo para Deus somente para o meu povo. Eu peço para os cariboca, eu peço para os guarani, eu peço para os chavante, para os caiapó e para as pessoas que onde a gente chega abre espaço, como vocês aqui dentro dessa faculdade, da gente estar mostrando um pouco da nossa cultura e da nossa tradição. Buscar cultura, buscar tradição é um foco da Faculdade Pascoal Dantas neste momento com os índios. A gente sabe o quanto é complicado a busca desta cultura e o quanto houve a desvalorização do grupo indígena. Nessa questão do choque de culturas, os índios, o contato do índio com a civilização e tudo mais, isso trouxe um ônus para a aldeia. Questão da saúde, a mistura disso tudo. Houve prejuízo para a aldeia de vocês? Vocês estão tendo essa dificuldade em manter a doença do tal chamado homem branco na civilização de vocês? Se a gente for observar, não é hoje que a doença do homem branco atinge os povos. Isso desde 1500, no descobrimento do Brasil, lá está, no descobrimento que diz que descobriu o Brasil, em 1500 que já veio essa transformação. Hoje, nós pajé, nós procura não criticar o branco porque pegamos a doença. Não, porque nós procuramos agora como se livrar desta doença que atingiu nossos povos. Hoje, as nossas crianças já estão voltando a se adaptar com as plantas, porque as plantas, as medicinas indígenas, estavam muito mais doentes do que os próprios indígenas. Então, os pajé têm que, primeiro agora, curar as plantas, para com que as plantas curam o índio. É tanto que quando a gente estava falando no licuri destes povos, e que eu vou pedir para ele reforçar, esses 90 dias é o que eles vão fazer, é cuidar da floresta, as plantas, os remédios, as águas, os rios, só que eu quero que eles falam para você o que é feito para recuperar a saúde do nosso planeta, que é a erva. Como o pajé disse, quando a gente está lá, a gente preserva de que forma? A gente canta,
a gente reza para Deus, a gente procura, se a gente utiliza para se fazer um artesanato desse, alguma árvore, mas é uma árvore que morreu, o galho quebrou, então a gente vai utilizar aquela árvore utilizar aquele galho que se quebrou da árvore. E assim, cada vez mais, quando a gente encontra uma semente de uma árvore, que a gente sabe que não só no Brasil, como no Norte e Nordeste, tem muitas árvores que estão em extinção. Para nós também, lá principalmente no Nordeste, por conta da seca, principalmente por conta do massacre que houve, como o Pajé disse. Inclusive, eu gostaria de esclarecer que essa tribo nossa, ela tem mais de 500 anos de resistência, que cultiva o nosso próprio idioma, um dialeto nosso, da tribo Funiô, onde depois a gente vai cantar no idioma e vai explicar a vocês. Então, lá dentro da tribo, o que a gente faz é isso, como o Pajé explicou. A gente procura conservar os rios, conservar os animais, a natureza e principalmente as plantas medicinais, como ele foi colocado. Eu tenho 32 anos, meu primo ali tem 33, o outro tem 32 da minha idade, e hoje, dentro da aldeia, nós somos considerados índios guerreiros. Por quê? Porque através dos nossos anciões, através dos nossos avós, nossos pais, a gente aprendeu a cultivar e a curar nossos próprios parentes com o remédio da mato, a erva do mato. Existe alguma subdivisão? Você colocou agora do índio guerreiro. Entre vocês, tem alguma subdivisão? E de que forma é dividido assim, a hierarquia indígena? A hierarquia indígena, ela modifica de tribo para tribo, de etnia para etnia. Na minha etnia, não existe eleição para cacique. O cacique, ele vem de geração para geração. Não existe eleição para pajé. E algumas aldeias, eu fico vendo pela televisão ou conversando com um parente, eles falam: hoje eu não posso porque hoje é eleição para cacique. Eu não vou discutir cultura deles. Então eu fico assim, amarrado. Eu falo: então acho que eu não sou índio, porque não existe eleição na minha tribo para cacique. Porque o cacique, ele é dominado pela comunidade, e aquele cacique, quando ele vem a desencarnar, é o filho que vai continuar, é o neto, é o bisneto, então é uma geração. E hoje em dia a gente vê, então por isso que é difícil dizer como é formado a composição de outros povos. Por exemplo, o Cariboca. No Cariboca ele é formado de pajé, cacique e liderança. Aí depois vem os guerreiros, aí vem os ordinários, aí vai vindo. Mas existe este comando. Não se faz nada na aldeia dos Cariboca se não for de permissão da comunidade, da liderança, e não do cacique e do pajé. O pajé, ele opina na parte da saúde do indígena e também na parte da licoria. Vamos supor assim para vocês dizer, na parte espiritual. Então o pajé, ele tem a obrigação de achar as coisas ruins ou os fatos ruins que vai acontecer com aquele povo e comunicar imediatamente com a liderança, com os guerreiros, porque quem vai entrar em ação são os guerreiros quando o pajé ou o cacique delita o perigo. Então, mas isso é de formação de geração para geração, aldeia para aldeia, tribo por tribo. Agora, por exemplo, dos Funiô, vocês, o cacique de vocês é eleito ou o cacique de vocês é vitalício? Como foi, o senhor esclareceu aí, pajé, da mesma forma somos nós da tribo Funiô. Cacique é passado somente de geração para geração. Pajé só é passado de geração para geração. E como o senhor disse, o pajé é aquela pessoa que ele já sabe o que possa acontecer de maldade para a tribo. Então é onde ele pede para os guerreiros que vão buscar a erva e traga para ele fazer o preparo, que eles vão guerrear contra a maldade do não índio, que inclusive eu queria deixar colocado aqui, que lá na nossa tribo, a própria cidade de Águas Belas só teria dela somente o terreno da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Toda a cidade de Águas Belas é terra indígena. Claro, a gente não quer que acabe com a cidade, né? Mas a gente quer que eles tenham consciência. A gente quer o nosso espaço, o nosso Uricuri, que é a nossa aldeia sagrada. Para quê? Para que a gente reze a bem deles próprios.
mas cada vez o não índio, cada vez os poceiros, cada vez os fazendeiros vão invadindo nossas terras. Por conta disso que a gente sai da aldeia para vir para cá, para São Paulo, mostrar um pouco da nossa cultura, das nossas curas, rezar a bem do povo brasileiro, do povo de São Paulo, que às vezes a gente sabe que a vida de vocês, o pessoal de São Paulo, é muito corrida, é pessoas que trabalham para se manter. Claro, lá na nossa aldeia, a pessoa com salário, a pessoa vive bem. Por quê? Porque a gente cultiva, a gente planta, a gente cria os animais para a gente se alimentar, mas aqui é difícil. Então, por conta disso é que a gente vem para que a gente ajude também o povo de São Paulo, e o povo de São Paulo passa com que ajude nós também. A busca da Faculdade Pascoal Dantas é trazer essa informação à comunidade escolar, aquela comunidade que está lá do outro lado e que não tem essa informação. Porque a informação que é pintada no livro didático é totalmente diferente da realidade da vida do povo indígena. A gente sabe que a história, ela foge um pouquinho da realidade. Por isso, nós, do Grupo Pascoal Dantas, da Faculdade Pascoal Dantas, tem se engajado dia a dia para trazer a informação correta, o que realmente está acontecendo. Nesses 90 dias que vocês passam fazendo essa limpeza na selva, a busca da perfeição, o momento de estar com Deus, aquele momento religioso, espiritual de vocês, voltando ainda um pouquinho na questão da doença, cite um exemplo de uma erva ou de uma doença que vocês, através da própria mãe natureza, vocês conseguem identificar a doença e de que forma vocês tratam essa doença dentro da tribo. Eu poderia citar uma história real que aconteceu na nossa aldeia, de um índio, um sobrinho nosso, que ele sentia fortes dores de cabeça. E com o passar do tempo, a gente utilizava o remédio da mata e não tinha jeito. Então, ela comunicou ao cacique pajé e levou até o homem branco para que procurasse uma ajuda. Chegou lá, o médico na cidade do Recife detectou que ele tinha um tumor na cabeça. Esse índio estava com um tumor na cabeça e deu 3 meses de vida a ele e disse que ele tinha que voltar e tomar o remédio que ele estava passando para ele. E quando a mãe dele voltou para a aldeia, voltou desesperada, preocupada, achando que ia perder o filho. Então foi onde ela se comunicou novamente com o cacique e o pajé. Foi feita uma grande cerimônia, convidando mais de 60 índios guerreiros, e onde o pajé determinou que eles entrassem dentro da mata, atrás da cura daquele índio. E o mais interessante, inclusive nós 3 participamos desse pedido do pajé, e o mais interessante é que ele entrou por um lado da mata, eu por outro, o outro por outro, e assim os 60 índios entraram. E o que eu digo interessante, às vezes eu até me emociono de contar essa história, porque nem eu, nem ele sabia qual era o remédio que a gente ia pegar. E quando todos os 60 voltaram, todos trouxeram a jurema sagrada. A mesma erva dos índios cariboca, né, que são utilizados. Claro, os caribocas são daqui, mas a coincidência é tão grande da nossa cultura com a deles, que a mesma erva que é sagrada para a gente, a jurema, é a deles. Então trouxemos e foi preparada. A jurema, quando ela é preparada, ela solta uma espuma, não é isso, pajé? Aonde foi feito um balde de jurema para esse índio, e ele era banhado, lavava a cabeça dele e ele tomava. E quando passou os 3 meses que ele voltou para a revisão, que fez a revisão, o médico disse: mãe, o que foi que aconteceu, que sumiu? Ela disse: está aqui, doutor, o remédio que o senhor me passou. E por que a senhora me entregou? Ele não tomou nada. Eu vou deixar ele aqui. Passou 3 dias para fazer exame, e nos exames ele disse: eu quero saber o que foi que a senhora usou, que sumiu o tumor desse menino. Ela disse: eu usei a jurema sagrada, que foi num pedido do cacique e do pajé, e curou meu filho. Você me deu 3 meses de vida a ele, só que eu fui buscar minha própria medicina. Ele pediu que esse remédio fosse levado até
a faculdade da Universidade Federal de Pernambuco para se fazer um estudo. E quando foi com um mês, veio o resultado que realmente a Jurema Sagrada curou esse tumor na cabeça desse índio. Isso é fato real que aconteceu na tribo indígena Funiô, no estado de Pernambuco. Buscar a ideia, a ideologia do passado para os dias atuais é uma das atividades que a Faculdade Pascoal Dantas tem a passar para você. No próximo bloco, nós vamos com a tribo Funiô, junto com a presença do nosso ilustre pajé Laguna, nós vamos cantar um pouquinho, animar esse bloco com os índios, com a visita, essa ilustre visita diretamente de Pernambuco para a Faculdade Pascoal Dantas. Daqui a pouquinho voltamos. Como foi prometido no bloco anterior, nós vamos cantar um pouquinho. Eles vão cantar as músicas que eles cantam na aldeia e cada música tem um significado. Como vocês separam os ritmos e as músicas? Cada música tem um significado. A gente canta em homenagem ao nosso pajé, ao cacique, aos animais, né? Canta também em homenagem à terra, o sol, a lua, a água, os elementos de Deus, na realidade, de Ijadua, como eu disse no meu idioma, que significa aquele que não erra. Que seneu, que sei, Yadei, Tuasato, Yakletchamo, o que, Yatelhake, Yaksa, Yake, Ijadualha, Tadidilha, Fekudi, Rokolokudon, que a sua sona, ele aqui, o Asatil, Shinitse, que ataca Nemade, e Tinitse, que amarcateca, que seneu, que sei, que ele afou o Adatka, e Mitito Asato, que ele afou o Tual Chai, Tuasato, Lahele, e a Satat, que a Yatelhake, Kauche, Yadeita. Oh, Asetuti Alá, Tamanela Dolá. Teketiko sekti, teketiko sekti, yataku kilato, tate satil shinete nashise, yeklineliane, yake jadaya tatoke, nashise, yeklineliane, yake jadaya tatoke, nashise, yeklineliane, yake jadaya tatoke. Oh, asetuti ala, damanela dola, teketiko seheti, yataku kilato, tate satil shinete nachite, yeklineliane, yake jadaya tatoke, nachite, yeklineliane, yake jadaya tatoke. Muito bom. Vamos mais uma? Cauê, ali. Yado queima, yo caleia que te 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 Isso sato, acreditante o que o apeia la falcon, e já trabalha, a quem ele que tá trabalhando, já do que mais. Yo calea que te queima, 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 yo calea que te Nós, da Faculdade Pascoal Dantas, queremos agradecer a presença de todos vocês nessa aula que vocês puderam nos dar, nesse pequeno momento em que estivemos juntos. Parabéns pela iniciativa de vocês, de vir buscar. E gostaria de deixar as considerações finais aqui com o nosso amigo, deixando a Faculdade Pascoal Dantas sempre de portas abertas para vocês. Trazer
a busca da cultura. Pajé, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para mim, para os nossos parentes, nossos povos, e espero que podemos cada vez mais agregar o homem branco, os indígenas, para com que a nossa cultura não seja ela deprimida e seja ela em campos abertos para todas as nações, raças e etnias. Obrigado para a Escola Páscoa Dante, para todos os diretores, os donos e vocês que nos recebem com carinho e amor. Obrigado, que Anderu esteja entre nós. Que senhor que sei que ele afou tua chai tua sato tua dat kasato o emitito asato talel nele akase e o que o aceito tialha e resati. Eu falei no meu idioma que primeiramente a gente agradece ao nosso grande irmão Pajé Laguna por permitir da gente vir até a Escola Pascoal Dantas mostrar um pouco da nossa cultura e da nossa tradição. E como ele disse, a gente agradece aos diretores, aos coordenadores da escola e que Anderu e Jadua, que é o mesmo Deus dele, só muda por conta do nosso idioma. A gente agradece mais uma vez por permitir da gente mostrar um pouco da nossa cultura e da nossa tradição. Obrigado. E a Faculdade Pascoal Dantas, deixa uma reflexão para vocês. Será que eles precisam buscar a terra ou nós que estamos no lugar errado? Faculdade Pascoal Dantas, TVPD, de olho em você.